Oi, pessoal! Vamos falar de ação penal? Um assunto super importante para diversos concursos públicos e para a OAB. Pessoal, a ação penal poderá ser pública ou privada. A ação penal pública tem como peça inicial a denúncia e o titular é o Ministério Público. O prazo em regra da denúncia é de 5 dias indiciado preso e 15 solto. A ação penal privada tem como peça inicial a queixa-crime, a qual deverá ser proposta pelo advogado da vítima, o qual deverá ter uma procuração com poderes especiais. Não esqueçam disso, regra do artigo 44 do Código de Processo Penal. Pessoal, a ação penal pública divide-se em incondicionada e condicionada. A ação penal pública incondicionada é aquela que pouco importa a vontade da vítima. O MP tendo autoria e materialidade, ele ingressa com a ação. Então, o MP faz uma análise técnica e verifica se tem autoria e materialidade e ingressa com a ação. Maravilha, gente? Um exemplo é o crime de roubo. Então, não adianta a vítima aparecer ali na porta do Ministério Público e falar: promotor, por favor, eu quero esquecer aquele crime de roubo, foi horrível, me ajuda, arquiva esse inquérito, porque eu quero esquecer, eu não quero que tenha continuidade essa ação. Dá para fazer isso? Não. Primeiro, o MP não arquiva nada, tá? Ele pede o arquivamento quando ele se convence que não tem autoria e materialidade aptas a ensejar aí o início de uma ação penal. E quem determina o arquivamento é o juiz. Então, primeira coisa aí. Segundo, é uma ação penal pública incondicionada, pouco importa a vontade da vítima. Maravilha? Já na ação penal pública condicionada à representação ou requisição do ministro da Justiça, além da autoria e materialidade, o MP precisa do quê? De uma condição de procedibilidade, representação da vítima nos casos que a lei exige, exemplo, artigo 147 do Código Penal, ou requisição do ministro da Justiça no caso de crimes contra presidente da República ou chefes de governo estrangeiro. Joia? Agora, ação penal privada. Ela divide-se em exclusiva, personalíssima e subsidiária da pública. A exclusiva é aquela que pode ser proposta pela vítima ou, na ausência desta, pelos seus sucessores, cônjuge, ascendente, descendente e irmão, nesta ordem de preferência. Primeiro, cônjuge, depois o ascendente, descendente e irmão. É o famoso CAD com I, gravem isso. Um exemplo, crime de injúria. A ação penal privada personalíssima é aquela onde não existe a transmissão da titularidade. Somente a vítima pode ingressar com a ação. Ninguém poderá tomar as suas dores. Maravilha? Um exemplo, artigo 236 do Código Penal, impedimento e ocultação de erro essencial a casamento. O prazo da queixa-crime é de 6 meses a contar da data do conhecimento da autoria do crime, prazo decadencial, que não se interrompe nem se suspende. Ação penal privada subsidiária da pública. Muito importante. Essa ação, pessoal, ela cabe no caso da inércia do MP. Então, o MP ele recebeu os autos de inquérito ou peças de informações de uma ação penal pública e nada fez. Ele não pediu arquivamento, ele não pediu diligências à delegacia e não ofereceu a denúncia. Aí sim, a vítima que quer processar o ofensor poderá ingressar com a ação penal privada subsidiária da pública, no prazo de 6 meses, a contar da expiração do prazo que o MP tinha para se manifestar, daquele prazo que ele tinha para oferecer a denúncia, ou pedir o arquivamento, ou pedir diligências. Então, atenção, se o MP pediu arquivamento ou pediu diligências,
a vítima não pode fazer nada. A decisão é dele, lembra? Ele analisa tecnicamente, ele é o titular da ação. Agora, se ele restou inerte no prazo legal, a vítima pode ingressar com a ação. E agora mais uma dica importante, pessoal. No caso da rejeição da denúncia ou queixa, qual o recurso cabível? O recurso cabível é o RESE, recurso em sentido estrito do artigo 581, inciso 1 do Código de Processo Penal. Porém, concurso público adora exceção. Se for rejeição da denúncia ou queixa no rito do GCRIM, Lei 9.099 de 95, o recurso é apelação. Apelação do artigo 82 da Lei 9.099 de 95. Maravilha, gente? Então inscrevam-se no canal e continuem acompanhando minhas dicas. Até a próxima!